Ok, então. Então, como foi posicionado, né, na discussão inicial, o MarkLogic é um banco de dados NoSQL Enterprise com uma série de características e aqui a gente vai percorrer uma demo razoavelmente rápida, né, em nível alto, mas que se propõe a ilustrar algumas dessas características chaves, né. Então, inicialmente, assim como o MarkLogic tem características Enterprise que se espera de um banco de dados robusto, por exemplo, como certificação do Common Criteria, né, suporte pleno a ACID, né, também características que vão além disso, como uma indexação no estilo Search, que permite uma busca muito mais flexível, né, entre múltiplos modelos de dados, né. Ele também inclui capacidades de servidor de aplicações com um conjunto de APIs RESTful. E eu fiz esse introito justamente para dizer que essa aplicação que nós vamos percorrer aqui está construída em cima desse servidor de aplicações, utilizando uma dessas APIs RESTful, que são entregues com o MarkLogic. Então, muito bem. Aqui o contexto geral é na área de saúde, mas os conceitos que nós vamos ver aqui são facilmente transportáveis para quaisquer outras áreas, certo? Bom, então eu tenho aqui alguns perfis de usuário que naturalmente refletem o suporte a roles, né, que tem no banco de dados subjacente aqui, de modo que eu estou sempre acessando a mesma base de dados, mas naturalmente não só a interface que está construída é diferente, como os acessos autorizados e que eu consigo obter na interface são diferentes, graças às capacidades de roles, né, que o MarkLogic tem. Aproveitando até para mencionar que ele tem a granularidade que chega a nível de objeto, de elemento, né. Repare então as fontes que nós temos aqui. Essa demonstração acessa uma base que está alimentada com todas essas fontes que aqui estão, certo? Então, repara só a riqueza de um banco de dados multimodelo, onde eu já tenho nesta base aqui que nós vamos utilizar, coexistindo uma série de triple stores, tá? Uma série delas, mapeamentos com origem CSV. Aqui, por exemplo, né, esse é um mapeamento importante na área de saúde que converte códigos ICD-9, hoje em dia é o 10, para códigos SNOMED. Um outro mapeamento aqui, também com origem CSV, que equivaleria ao nosso Cadastro Nacional de Provedores de Saúde, né, CNS. Uma série de fontes XML que refletem registros diversos de pacientes, desde acionamentos para reembolso, até anamneses, né? Uma fonte originariamente JSON, que são tweets, né, no tema de diabetes, e um cadastro histórico, né, uma knowledge base histórica aqui de cerca de 10 anos, também na temática de diabetes, né? Muito bem. Então, inicialmente, eu vou acessar isso como se eu fora um paciente, ok? Muito bem. Então, de pronto aqui, eu tenho acesso aos meus dados de cadastro básicos, né? Eu sou esse paciente aqui, Tênis Smith, e uma série de sinais vitais meus que, na proposta, né, aqui da demo, eu estaria incumbido de monitorar, por exemplo, diariamente, e dar um input de como está o meu status. Então, vamos fazer isso. Eu vou fazer com um dos valores, né? Vou usar a temperatura. E aqui essa aplicação está com base em língua inglesa, então eu vou dar um input aqui em Fahrenheit, tá? Então, vamos dar uma temperatura razoavelmente aceitável aqui, né? De 104 Fahrenheit, tá? Então a gente vê que ela acabou de ser atualizada, 6/6/2018, tá? Então isso aqui é um banco de dados transacional. Eu já tinha mencionado que ele tem suporte pleno a ACID, e eu acabei de dar um input e ele já está refletido na base. Ok?
Prosseguindo, eu como paciente poderia estar interessado em ver o histórico de medicamentos que me foram prescritos, né? E aí eu tenho esse histórico aqui acionável. Eu queria aproveitar para mostrar que eu posso prontamente acessar as informações de bulário de um determinado medicamento, né? Naquelas diversas fontes que nós estamos vendo aqui, eu tenho informações de Structured Product Labels, né, SPL, né, um formato, é um subset, formato dentro do XML. Estou aqui acessando. Então, estou ilustrando as capacidades multimodelo do MarkLogic, né? E repara que eu estou coexistindo dados que eu inputei aqui com os dados SPL aqui. E, por sua vez, ambos coexistindo e harmonizados com dados relevantes das anamneses daquele paciente. E olha só que interessante, né? Tá vendo esses códigos de cor? Essas anamneses, que são daquelas fontes XML de histórico do paciente, que eu percorri ainda há pouco, né, quando eu falei das fontes, já estão devidamente tagueadas com base na... Lembra que tinha aqueles triple source aqui? Pois é, eu estou com uma série de taxonomias aqui acionadas, né? Naturalmente aqui os dados foram enriquecidos através de um serviço de identificação de entidades e tagueamento com base nessas taxonomias, e eu vejo o resultado disso aqui, não só no código de cores, né, que está à esquerda, como se eu clicar, prontamente aciono os dados correspondentes, ok? E aí eu tenho todo um histórico das anamneses. Agora vamos achar um médico para esse paciente, né? Repara mais uma vez as informações de contato, ok? Especialmente aqui, olha, o zip code, né, seria o nosso CEP, porque quando eu vou para a tela a seguir, esse zip code já veio alimentado aqui, e um polígono, no caso um polígono trivial, que é uma circunferência de raio 30 milhas, já veio alimentado ilustrando as capacidades de busca geoespacial, né, query geoespacial, que são nativas ao MarkLogic. O que aconteceu aqui é que, com base no zip code, eu alimentei coordenadas para centralizar essa minha busca geoespacial e eu defini um raio 30 milhas, listando os profissionais de saúde disponíveis nesse raio. Então, a gente vai naturalmente fazer uma busca aqui, e eu queria só chamar a atenção, né, eu mencionei assim en passant, mas vamos voltar a isso então agora, que o MarkLogic, além das capacidades de um banco de dados tradicional, ele é também ele também tem uma série de capacidades de search, né, enriquecidas com suporte ao enriquecimento semântico. E nesse caso está habilitado aqui, na medida em que essa caixinha já vem marcada por default. Por trás, isso está construindo de maneira a transparentemente enriquecer qualquer termo de busca que eu coloque aqui com outros termos considerados relevantes, né, da maneira como a minha ontologia, os meus critérios de relevância estão configurados, subjacentes aqui à minha aplicação, para que esses meus resultados se tornem mais ricos sem que eu, paciente, tenha que ser um grande expert na área. Então, ainda antes de eu acionar a busca, nota aqui à esquerda uma série de facetas de busca, né? Isso aqui se refere a elementos, por exemplo, né, nos cadastros em formato XML que estão armazenados aqui, e que, por sua vez, correspondem a range indexes, né? Eu, naturalmente, estou falando aqui com um público misto, né, mas é uma determinada classe de índices que eu posso habilitar para elementos na minha base de dados, para os quais eu julgo isso relevante e expor isso aqui na minha interface, né? Entenda-se numa linguagem tradicional campos, okay? Colunas, ok? Então, muito bem. Legal, eu tenho, então, inicialmente um número grande aqui de profissionais, está um pouco poluída a tela. Vamos começar, eu estou em língua inglesa aqui, tá? Vamos supor que eu sou um cardíaco, tá? Repara como eu disse, a busca está sendo enriquecida de forma transparente. Ao digitar coração em inglês, ele já me sugeriu uma série de categorias de busca, certo? Vou colocar uma razoavelmente comum, arritmia cardíaca,
E repara que ele já colocou uma busca enriquecida, né? Fica assim bem amigável e transparente para o usuário. E aí eu posso começar, já limpou bastante, né? Eu caí agora para 150 ocorrências e eu posso ir especificando mais essa busca, né? Digamos que eu quero um clínico, né? E já caiu absurdamente aqui o meu nível de ocorrências, eu poderia continuar filtrando isso, certo? Por qualquer das facetas. As facetas também se atualizam, né? De acordo com o meu novo universo. Mas a gente vê então que muito rapidamente um universo de milhares se reduziu aqui a 13 profissionais e poderia então, até já com essa tela aqui mesmo, escolher o da minha preferência e marcar uma consulta. Legal? Agora eu queria explorar um pouco mais a questão da questão multimodelo e não só isso, mas a questão da coexistência harmoniosa de múltiplas fontes heterogêneas, né, aqui no MarkLogic. E para isso vai ser mais interessante a gente continuar esse percurso agora com o perfil de pesquisador, né? Então agora eu sou um pesquisador e repara que a minha tela inicial já é outra, né? Mas mais do que isso, o meu acesso aos dados é outro, né? E eu vou aqui começar, digamos, pesquisando a temática de diabetes, né? Suponho que essa é a minha temática. Novamente, há uma interface de busca com enriquecimento semântico, as facetas estão à esquerda, são outras, né? Porque eu as defino como eu julgar relevante para aquela aplicação. E olha só a riqueza de fontes, né? Lembra daquelas fontes todas que a gente viu aqui? Já tem um tweet, ele está anotado, né? Aqui eu tenho uma repetição do mesmo termo aqui, isso é uma demo, né? Mas repara que isso está anotado, eu clico em cima e eu acesso a taxonomia. E, ok, eu vou começar aqui então, digamos, fazendo um brainstorm, estou começando o meu dia, tomando meu primeiro cafezinho, eu vou olhar as notícias do dia aqui então, né? Aí, puxa vida, eu vejo aqui esse Byetta, ok, um medicamento no qual eu trabalho, então eu vou dar uma olhada aqui, ok, interessante. E aí eu posso querer, né, sem prejuízo, repare, então eu estou acessando o dado diretamente na fonte, certo? Tal qual ele está aqui. Né? Esse aqui é um feed, por exemplo, um XHTML. E aí eu quero mais detalhes agora, eu vou trocar a minha busca, certo? Pelo medicamento Byetta agora. E vou limpar essa faceta aqui de notícias, certo? E repetir a minha busca. Então, novamente, agora eu tenho uma série de informações de bulário, né? SPL, legal. Vou agora filtrar aqui por literatura, vamos ver. Então já vi bulário, SPL, eu não repeti um acesso ao SPL que já tínhamos feito isso antes, agora vamos, por que não, acessar um PDF, né, da AstraZeneca. De repente a AstraZeneca é uma concorrente do meu laboratório, né, trabalhando aqui num medicamento similar. Então fui ao dado como ele está, no formato original, quer dizer, repara que é muito ágil isso aqui, né? Eu não tenho que ficar indo a 5 repositórios diferentes, está tudo integrado aqui. Então, ok, estou acessando aqui uma apresentação, né? Então, um Intel aqui, competitivo, né? Estou tendo alguns insights aqui sobre o meu concorrente. De repente, opa, estou vendo um medicamento que eles lançaram agora com crescimento meteórico, né? 531% no período, no trimestre, né? Minha nossa. Então, de repente, eu vou dar uma olhada agora nesse medicamento. Né? Nenhum problema, posso trocar para ele. E é o Farxiga. Vou liberar a faceta. Então esse medicamento está bombando aí nas redes sociais, né? Olha só, um monte de tweets aí. E o tempo inteiro, tudo que foi dito continua se aplicando às fontes, né? Elas estão anotadas, certo? Independente da origem. E assim eu vou, tá? Agora eu queria explorar um pouco mais a questão do enriquecimento semântico, até onde isso pode ir, né? Repara aqui é um pouco mais esmiuçado, né? Faz sentido, porque eu sou um usuário mais técnico, um pesquisador. Então, digamos, eu posso dizer, olha, eu queria trazer também
medicamentos genéricos nessa categoria. E aí eu repito agora a busca. Repare que ele me avisou que a minha query foi expandida para incluir outras drogas. E aqui eu posso ver qual foi a expansão. Nesse nível inicial foi uma expansão razoavelmente simples. Talvez eu soubesse isso de cabeça como pesquisador. Mas e se eu quisesse incluir todas as drogas na mesma família? Será que eu saberia de cabeça? Eu posso repetir a busca. E repara que já não é tão trivial, né? A expansão foi significativa agora. E, novamente, eu não tenho que estar buscando isso num glossário separado e dando copy-paste para um outro repositório. Quer dizer, é muito flexível e aumenta imensamente a produtividade, né, do usuário. Então, era mais ou menos esse percurso que eu queria fazer com vocês. E eu queria destacar, então, algumas funcionalidades, algumas capacidades que nós vimos aqui. Quais sejam? Nós vimos que é um banco de dados multimodelo, é um banco de dados transacional, é um banco de dados com capacidades de search, né, de busca, e de enriquecimento semântico significativas, né? E um banco de dados, sobretudo, ágil e flexível, e nos permite derrubar barreiras históricas aí entre fontes heterogêneas e ganhar uma vantagem competitiva extraordinária no mercado. Então era isso, e eu vou abrir agora para perguntas, e obrigado aí pela atenção e pelo tempo de vocês.